Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro. Essa aqui é a série especial Copa do Mundo do nosso canal Opinião Palestrina e hoje estou sozinho, sem o meu irmão, né? Ele que gravou comigo os primeiros 17 episódios, mas por motivos de descubra, ele não está presente hoje, mas não tem problema. A gente vai falar bastante aqui sobre a Alemanha, é o país que nós falaremos no episódio de hoje. E se você não está habituado ainda ao formato, primeiro a gente fala um pouco sobre o país, os dados econômicos, culturais, enfim, fala um pouquinho sobre a situação do país e depois a gente passa a falar especificamente da seleção de futebol. Então, se você está chegando agora, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, a série está demais. Muita informação de qualidade. Então você acompanha aqui mais um episódio conosco e a gente vai colocar na tela agora para você acompanhar todos esses dados sobre a Alemanha, né, sobre o país, sobre a nação, e a gente vai destacar aqui alguns deles. Então, agora na tela. Estamos falando da quarta maior economia do mundo. A Alemanha só perde para Estados Unidos, China e Japão. Então, assim, é uma potência absurda a Alemanha, um país altamente industrializado, tem a sua economia muito diversificada e sempre manda muito bem aí em todos os aspectos econômicos, culturais, né? Realmente uma nação absolutamente desenvolvida que superou várias guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e toda aquela barbárie de Hitler, né? Tentando dominar aí todo o continente europeu na Segunda Guerra, acabou sendo derrotada, mas o país se reergueu e hoje é uma das grandes nações do mundo. O próprio IDH mostra isso, né? Nono melhor IDH do mundo, então realmente assim, não tenho o que falar da Alemanha, realmente um povo muito culto, muito desenvolvido, tem educação, né? Tem educação de qualidade, tem acesso à saúde, então assim, em todos esses aspectos como nação, realmente a Alemanha dá aula, né? E no futebol também, né? Impressionante como a Alemanha desde sempre, desde que era dividida, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, vence os seus títulos, né? Tem tradição no futebol, tem uma das ligas mais fortes do planeta, né? A Bundesliga, que movimenta muita grana, né? É uma das principais ligas não só da Europa, mas do mundo, e tem grandes times, né? Tudo bem que tem um domínio muito grande lá do Bayern de Munique, mas como campeonato não tem o que falar, né? Públicos maravilhosos, né? Arenas sempre cheias, se eu não me engano, tá? Talvez seja a melhor média de público da Europa, pode ser que eu esteja falando besteira, mas se não é a melhor hoje, está ali no top 3. Eu gosto muito, né, de pesquisar sobre esses dados, então é um país que respira futebol, né? Não à toa tem 4 títulos mundiais e está em busca aí da 5ª estrela para alcançar o Brasil. Então a partir de agora a gente começa a falar justamente sobre a seleção alemã. Então a gente vai subir o quadro aqui justamente para falar um pouco das conquistas. Então a Alemanha tem 4 Copas do Mundo no currículo, né? 4 títulos, o primeiro em 54, depois em 74, em 1990 e a última em 2014 naquele fatídico campeonato mundial, né? Aquela Copa do Mundo no Brasil, aquela tragédia que aconteceu aqui, disparada aí a maior derrota da história de uma seleção campeã como o Brasil, né? Nas Copas, não só nas Copas, mas acho que no futebol em geral, né, inadmissível o que aconteceu naquele ano. Tomar um 7-1 em casa, né, mesmo diante de uma bela seleção que tinha a Alemanha naquele ano, mas inadmissível, né? Joachim Löw levou aquela seleção ao título depois de muitos anos comandando a equipe e a Alemanha fez bonito aqui no Brasil, né? Então o último título em 2014 e vai brigar aí pelo Penta, né? Quem sabe a Alemanha consegue chegar no Brasil, espero que não, né? A Alemanha conta ainda com 3 Eurocopas, então assim, de fato é multicampeã, né? Talvez a maior seleção da Europa, não me recordo não me recordo de outras seleções com tantos títulos assim, né? Eu acho que é de fato disparada a maior seleção da Europa, talvez rivalize ali com a Itália, né? Que também tem Copas do Mundo, tem Eurocopa, enfim. A Alemanha que foi muito bem nas eliminatórias, né, não teve problemas, se classificou em primeiro, mas mesmo assim não foi um ciclo tão virtuoso assim para a Alemanha, né? Tanto é que hoje é a 11ª no ranking da FIFA, tem 10 seleções à frente da Alemanha segundo a FIFA, né, de acordo com esse critério de pontuação.
Então, mesmo a Alemanha sendo uma das favoritas, se renovou demais, né? Tem jovens jogadores aí, ou jogadores com menos rodagem do que tinha em outras Copas. Tem os remanescentes da Copa do Mundo de 2014, né? O Manuel Neuer, que a gente vai falar bastante, né? Era até dúvida para essa Copa, na verdade segue como dúvida, mas ele voltou a treinar lá no Bayern. E também o Thomas Müller, né? Que é um dos maiores artilheiros aí da seleção, é o maior artilheiro da seleção atual. Então tem alguns remanescentes da Copa do Mundo de 2014 que podem, né, brigar por mais uma Copa do Mundo em 2022 agora no Catar. E agora a gente vai começar a falar exatamente desses jogadores titulares, né? Então a gente faz um recorte aí dos últimos jogos e escala aqui o time de 1 a 11, aqueles que têm jogado com mais frequência, né, como titulares. Então a gente começa falando que o esquema tático da Alemanha geralmente é o 4-3-3 e a média de idade é de 26,8. Então, uma seleção que está na média ali das grandes seleções europeias, né? Se renovou bastante, tem alguns jogadores mais experientes no time titular, mas tem vários jovens chegando, né? E a gente vai falar especificamente jogador por jogador. Então a gente começa com esse craque, né? Manuel Neuer, um dos melhores goleiros do mundo, já foi eleito aí várias vezes o melhor goleiro da Europa. Um cara super experiente, vai para sua 4ª Copa do Mundo. De fato existia uma dúvida, né? Ou existe ainda uma dúvida sobre a participação dele na Copa do Mundo. Ele que teve um problema de saúde, estava se recuperando aí ao longo do ano, mas voltou a treinar no Bayern de Munique desde o dia 31 de outubro e parece que ele fará 3 jogos antes da Copa do Mundo. Então tem tudo aí para estar no grupo, para ser o titular, mas se algo acontecer no meio do caminho, os caras têm nada mais, nada menos do que o Ter Stegen, né, como backup ali pro banco do Neuer, né, se alguma coisa der errado. Aí a gente começa a falar dos jogadores de linha, de defesa, né? Então o primeiro, Antônio Rüdiger, era do Chelsea, foi para o Real Madrid, né? Grande algoz aí do Palmeiras no começo do ano no Mundial de Clubes, jogou demais aquela partida, impressionante. Ele é um belíssimo jogador, né? Tá com 29 anos e chegou ao Real Madrid, né? Um cracaço, o Rüdiger, gosto demais do futebol dele, tem velocidade, cabeceia bem, se posiciona bem, enfim, não tem o que falar, o cara realmente é monstro. O companheiro dele, o Niklas Süle, 27 anos, joga no Borussia Dortmund. Vou confessar que vi muito poucos jogos dele, não sei dizer, né, se é um jogador do mesmo nível do Rüdiger, mas faz dupla de zaga aí, junto com o Rüdiger nessa seleção alemã. Aí a gente tem 2 jogadores do RB Leipzig, o David Raum, de 24 anos, e também o Lukas Klostermann, de 26 anos. Então 2 jogadores aí do mesmo time acabam ganhando um entrosamento monstro para esse sistema defensivo da Alemanha, o que pode fazer muita diferença ali em campeonatos de alta competitividade. Aí assim, se a defesa já é espetacular da Alemanha, né, do meio para frente então é uma constelação, né? A gente começa falando aqui do Joshua Kimmich. Para mim esse cara assim é monstruoso, né? O que esse cara joga é uma barbaridade, assim, ele joga fácil, né? Ele parece, ele faz o futebol parecer uma coisa assim muito simples, né? De tão simplificado que é o futebol dele, mas assim, futebol refinado, gosto demais. Ele que joga no Bayern de Munique e atualmente está com 27 anos. Outro jogador que faz companhia para o meio campo ali é o Ilkay Gundogan, jogadorzaço do Manchester City. Ele que já está com 32 anos, né? Eu sinceramente achei que ele fosse mais jovem, né? Mas chega aí com bastante experiência para disputar essa Copa do Mundo. E fecha esse meio com Jonas Hoffmann, ele que joga no impronunciável Borussia, vou tentar aqui, hein? Mönchengladbach. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu tentei. Ele que tem 30 anos, então chega aí no auge, é um jogador criativo aí no meio campo da Alemanha e promete, né, acionar os atacantes, que na verdade é um trio muito forte, né? E a gente começa a falar justamente deles, né? O primeiro é o Leroy Sané, jogou muitos anos aí no Manchester City, perdeu um pouco de espaço, se machucava muito também, né? Hoje ele está no Bayern de Munique, tem 26 anos. Na sequência, o Thomas Müller, né? Ele que é o mais experiente aí nesse ataque, né, do meio para frente, na verdade. Joga no Bayern de Munique desde sempre, né? Já está com 33 anos e é um dos remanescentes da Copa do Mundo de 2014 e promete fazer gols, né? Ele que tem uma posição ali meio que de coringa, né, nesse ataque. Ele joga em todas, pode jogar aberto, pode jogar no meio, mas acaba sendo uma referência desse time da Alemanha. E por último, o Kai Havertz. Ele que também não traz boas recordações aí para os palmeirenses, né? Para nós palmeirenses. Foi ele que fez o gol
da vitória, né, contra o Palmeiras no Mundial de Clubes este ano. Ele que é jovem, tem só 23 anos, joga justamente no Chelsea e fecha esse trio de ataque aí da Alemanha. Então uma seleção muito poderosa, né, jogadores de alto nível, jogam em grandes ligas, tem muito talento. Então, por mais que a Alemanha seja aí a 11ª no ranking FIFA, para mim é uma das favoritas dessa Copa do Mundo, né? Inclusive no palpite eu coloquei que ela chega até a semifinal, né? A Alemanha, que é impressionante, assim como o Brasil, sempre figurando ali entre semifinal e final, raramente não chega nessa fase da competição. E fechando, né, com o comando desse time, o treinador é o Hans-Dieter Flick, que tem 57 anos, é alemão e está na seleção da Alemanha desde maio de 2021 e substituiu justamente o Joachim Löw, né? O Joachim ficou 15 anos treinando a Alemanha. Inclusive o Flick, ele foi assistente do Löw, né, de 2006 a 2014, depois ele virou assistente no Bayern de Munique e em 2019 ele assumiu, né, o time do Bayern de Munique, foi campeão da Champions, enfim, ganhou um caminhão de títulos lá até assumir justamente a seleção. Então é um treinador super experiente, né, campeão e tem tudo para fazer um bom trabalho aí com a Alemanha, classificou a Alemanha com o pé nas costas, né, para essa Copa do Mundo. E agora a gente vai observar como será o desempenho dele nessa Copa do Mundo. E agora a gente tem duas sessões muito bacanas aqui nesse guia, né, da Copa do Mundo, nesse 18º episódio falando de Alemanha, que é justamente o craque da Alemanha, né, que a gente julga aqui que seja o craque, e também o artilheiro desse time, né? Então a gente vai começar colocando aqui na tela o craque, né? E dentre esses jogadores atuais da Alemanha, a gente estabeleceu que o Manuel Neuer, de fato, é o craque dessa seleção. Claro que tem belíssimos jogadores, né? Poderiam ser outros jogadores, porque realmente é um grande nível essa seleção da Alemanha, mas a gente colocou o Neuer porque justamente já foi eleito, né, o melhor goleiro da Europa, do mundo, várias vezes. Então, assim, muita experiência, são 36 anos, né, em altíssimo nível, chega para mais uma Copa do Mundo aí como uma liderança técnica, né? Ele que já tem 113 jogos com a seleção, campeão aí da Copa do Mundo e tem muito destaque. O cara realmente é fera, assim, embaixo da trave. Eu sou fã demais, ele é aquele típico goleiro que faz defesa milagrosa, né? E assim, não é um goleiro espalhafatoso, né? A bola às vezes vai lá no cantinho, ele pum, vai no outro, ele pum, ele não fica fazendo tipo malabares, né? Porque tem goleiro que a bola vem na mão e vai, se joga, não sei o que. Ele não, né? A bola vem, ele vai lá, faz a defesa de boas, às vezes uma defesa super difícil, ele vai lá, põe a mão assim, defende. Então eu gosto demais do Neuer, realmente uma figura aí carimbada na seleção alemã. Então é o cracaço aí dessa seleção que a gente colocou. E agora o segundo quadro que a gente tem é justamente o artilheiro desse time, né? Então estamos falando de Thomas Müller, 44 gols em 118 jogos. Ele é o maior artilheiro em atividade dessa seleção e é o 7º maior da história. Ele também vai para sua 4ª Copa do Mundo junto com o Neuer. E ele também, do atual elenco, é o que tem mais jogos. E ele é o 5º maior na história com mais jogos pela seleção alemã. Então um jogador muito importante, um jogador histórico dessa Alemanha. E a gente finaliza o vídeo relembrando o grupo da Alemanha nessa Copa do Mundo. Então, além da Alemanha, tem a Costa Rica, a Espanha e o Japão. Então não é um grupo super fácil, mas, na minha opinião, a Alemanha termina em primeiro, ou vai disputar ali com a Espanha, né, para ver quem será o primeiro lugar do grupo. Muito difícil para as outras seleções, né, o Japão e a Costa Rica, mas a gente vai observar o que vai acontecer. O meu palpite, como eu já disse aqui ao longo do vídeo, é que a Alemanha chegue pelo menos até a semifinal. Pelo menos essa é a minha expectativa. Algo diferente disso será surpreendente para mim, porque de fato estamos falando de uma das maiores seleções do mundo, né? Tem tradição, tem história, tem conquistas e chega muito forte, né? Jogadores talentosíssimos. Esse foi o vídeo de hoje, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, deixa aqui o seu comentário, o que você acha da Alemanha, se acha que vai disputar o título ou vai cair antes, de repente não fez uma boa preparação para essa Copa do Mundo, embora tenha se classificado em primeiro, mas antes de 2021 aí, de repente não teve um bom desempenho a seleção da Alemanha. De qualquer forma, chega forte, né? Chega com moral aí por conta do desempenho nas eliminatórias e pelo elenco que tem, né? A gente vai observar direitinho como a Alemanha se comporta nessa Copa do Mundo, certo? Amanhã, 19º episódio, a gente vai falar da Costa Rica, então fica ligado,
mais um episódio aí da nossa série especial Copa do Mundo. Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!